A Gênese, de Allan Kardec. Continuação do capítulo 15. 37. Ressurreições. A filha de Jairo. Tendo Jesus passado novamente, de barca, para outra margem, logo que desembarcou, grande multidão se lhe apinou ao derredor. Então, um chefe de sinagoga, chamado Jairo, veio ao seu encontro e, ao aproximar-se dele, se lhe lançou aos pés, a suplicar com grande instância, dizendo: Tenho uma filha que está no momento extremo, vem impor-lhe as mãos para curar e lhe salvar a vida. Jesus foi com ele, acompanhado de grande multidão, que o comprimia. Quando Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas e lhe disseram: Tua filha está morta, porque has de dar ao mestre o incômodo de ir mais longe. Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao chefe da sinagoga: Não te aflijas, crê apenas. E a ninguém permitiu que o acompanhasse, senão a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu ele uma aglomeração confusa de pessoas que choravam e soltavam grandes gritos. Entrando, disse-lhes ele: Por que fazeis tanto alarido e por que chorais? Esta menina não está morta, está apenas adormecida. Zombavam dele. Tendo feito que toda a gente saísse, chamou o pai e mãe da menina e os que tinham vindo em sua companhia, entrou no lugar onde a menina se achava deitada. Tomou-lhe a mão e disse: Talita cumi, isto é, minha filha, levanta-te, eu te ordeno. No mesmo instante a menina se levantou e se pôs a andar, pois contava 12 anos, e ficaram todos maravilhados e espantados. São Marcos 5:21-43. 38. O filho da viúva de Naim. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Acompanhavam-no seus discípulos e grande multidão de povo. Quando estava perto da porta da cidade, aconteceu que levavam a sepultar um morto, que era filho único de sua mãe, e essa mulher era viúva, e estava com ela grande número de pessoas da cidade. Tendo-a visto, o Senhor se tomou de compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Depois, aproximando-se, tocou no esquife e os que o conduziam pararam. Então, disse ele: Mancebo, levanta-te, eu ordeno. Imediatamente, o moço se sentou e começou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos os que estavam presentes ficaram tomados de espanto e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre que ele fizera se espalhou por toda a Judéia e por todas as regiões circunvizinhas. São Lucas 7:11-17. 39. Contrário seria às leis da natureza e, portanto, milagroso, o fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se achasse realmente morto. Ora, não há mister se recorrer a essa ordem de fatos, para ter-se a explicação das ressurreições que Jesus operou. Se, mesmo na atualidade, as aparências enganam por vezes os profissionais, quão mais frequentes não haviam de ser os acidentes daquela natureza, num país onde nenhuma precaução se tomava contra eles e onde o sepultamento era imediato. 1. Início da nota da editora. 1. Uma prova desse costume se nos depara nos Atos dos Apóstolos, 5 e seguintes. Ananias, tendo ouvido aquelas palavras, caiu e rendeu o espírito, e todos os que ouviram falar disso foram presas de grande temor. Logo, alguns rapazes lhe vieram buscar o corpo e, tendo levado, o enterraram. Passadas umas 3 horas, sua mulher, Safira, que nada sabia do que se dera, entrou. E Pedro lhe disse, etc. No mesmo instante, ela lhe caiu aos pés e rendeu o espírito. Aqueles rapazes, voltando, a encontraram morta e, levando-a, enterraram-na junto do marido. Fim da nota da editora. É, pois, de todo ponto provável que, nos 2 casos acima, apenas síncope ou letargia houvesse.
O próprio Jesus declara positivamente, com relação à filha de Jairo: esta menina, disse ele, não está morta, está apenas adormecida. Dado o poder fluídico que ele possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor, que haja mesmo feito voltar ao corpo o espírito, prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispirítico ainda se não rompera definitivamente. Para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo desde que deixara de respirar, havia ressurreição em casos tais, mas, o que na realidade havia era cura e não ressurreição, na acepção legítima do termo. 40. A ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, de nenhum modo infirma este princípio. Ele estava, dizem, havia 4 dias no sepulcro, sabe-se, porém, que há letargias que duram 8 dias e até mais. Acrescentam que já cheirava mal, o que é sinal de decomposição. Esta alegação também nada prova, dado que em certos indivíduos há decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, havendo em tal caso cheiro de podridão. A morte só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais à vida. E quem podia saber que Lázaro já cheirava mal? Foi sua irmã Maria quem o disse. Mas, como sabia ela? Por haver já 4 dias que Lázaro fora enterrado, ela o supunha, nenhuma certeza, entretanto, podia ter. Capítulo 14, número 29, 1. Início da nota da editora, 1. O fato seguinte prova que a decomposição precede algumas vezes a morte. No convento do Bom Pastor, fundado em Toulon, pelo padre Marim, capelão dos cárceres, e destinado às decaídas que se arrependem, encontrava-se uma rapariga que suportara os mais terríveis sofrimentos com a calma e a impassibilidade de uma vítima expiatória. Em meio de suas dores parecia sorrir para uma visão celestial. Como Santa Teresa, pedia-lhe fosse dado sofrer mais, embora suas carnes já se achassem em frangalhos, com a gangrena lhe devastar todos os membros. Por sábia previdência, os médicos tinham recomendado que fizessem a inumação do corpo, logo após o trespasse. Coisa singular. Mal a doente exalou o último suspiro, cessou todo o trabalho de decomposição, desapareceram as exalações cadaverosas, de sorte que durante 36 horas pôde o corpo ficar exposto às preces e à veneração da comunidade. Fim da nota da editora. 41. Jesus caminha sobre a água. Logo, fez Jesus que seus discípulos tomassem a barca e passassem para a outra margem antes dele, que ficava a despedir o povo. Depois de o ter despedido, subiu a um monte para orar e, tendo caído a noite, achou-se ele sozinho naquele lugar. Entre mentes, a barca era fortemente açoitada pelas ondas, em meio do mar, por ser contrário vento. Mas, na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles, caminhando por sobre o mar. 2. Início da nota da editora. 2. O lago de Genizaré ou de Tiberíades. Fim da nota da editora. Quando eles o viram andando sobre o mar, turbaram-se e diziam: é um fantasma, e se puseram a gritar amedrontados. Jesus então lhes falou dizendo: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Disse-lhe Jesus: vem. Pedro, descendo da barca, caminhava sobre a água, ao encontro de Jesus. Mas, vindo um grande vento, ele teve medo, e como começasse a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Logo, Jesus, estendendo-lhe a mão, disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E, tendo subido para a barca, cessou o vento. Então, os que estavam na barca, aproximando-se dele, o adoraram, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. São Mateus 14, 22 a 33. 42.
Este fenômeno encontra explicação natural nos princípios acima expostos, capítulo 14, número 43. Exemplos análogos provam que ele nada tem de impossível, nem de miraculoso, pois que se produz sob a ação das leis da natureza. Pode operar-se de duas maneiras. Jesus, embora estivesse vivo, podia aparecer sobre a água, com uma forma tangível, estando alhures o seu corpo. É a hipótese mais provável. Fácil é mesmo descobrir-se na narrativa alguns sinais característicos das aparições tangíveis, capítulo 14, nos 35 a 37. Por outro lado, também pode ter sucedido que seu corpo fosse sustentado e neutralizada a sua gravidade pela mesma força fluídica que mantém no espaço uma mesa, sem ponto de apoio. Idêntico efeito se produz muitas vezes com os corpos humanos. 43. Transfiguração. 6 dias depois, tendo chamado de parte a Pedro, Tiago e João, Jesus os levou consigo a um alto monte afastado, e se transfigurou diante deles. Início da nota da editora. O Monte Tabor, a sudoeste do lago de Tabarish e a 11 quilômetros a sudeste de Nazaré, com cerca de 1.000 metros de altura. Fim da nota da editora. Enquanto orava, seu rosto pareceu inteiramente outro, suas vestes se tornaram brilhantemente luminosas e brancas qual a neve, como não há pisoeiro na terra que possa fazer alguma tão alva. E eles viram aparecer Elias e Moisés, a entreter palestra com Jesus. Então, disse Pedro a Jesus: Mestre, estamos bem aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. É que ele não sabia o que dizia, tão espantado estava. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu, e, dessa nuvem, uma voz partiu, fazendo ouvir estas palavras: Este é meu filho bem-amado, escutai-o. Logo, olhando para todos os lados, a ninguém mais viram, senão a Jesus, que ficara sós com eles. Quando desciam do monte, ordenou-lhes ele que a ninguém falassem do que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles conservaram em segredo o fato, inquirindo uns dos outros o que teria ele querido dizer com estas palavras, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. São Marcos, 9, 1 a 9. 44. É ainda nas propriedades do fluido perispirítico que se encontra a explicação deste fenômeno. A transfiguração, explicada no capítulo 14, número 39, é um fato muito comum que, em virtude da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo, mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu que seu espírito lhe desse excepcional fulgor. Quanto à aparição de Moisés e Elias cabe inteiramente no rol de todos os fenômenos do mesmo gênero, capítulo 14, números 35 e seguintes. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às condições da humanidade que se não encontre comumente nos homens, porque estão todas na ordem da natureza pela superioridade, porém, da sua essência moral e de suas qualidades fluídicas. Aquelas faculdades atingiam nele proporções muito acima das que são vulgares. Posto de lado o seu envoltório carnal, ele nos patenteava o estado dos puros espíritos. 45. Tempestade aplacada. Certo dia, tendo tomado uma barca com seus discípulos, disse-lhes ele: Passemos à outra margem do lago. Partiram então. Durante a travessia, ele adormeceu. Então, um grande turbilhão de vento se abateu de súbito sobre o lago, de sorte que, enchendo-se d'água a barca, eles se viam em perigo. Aproximaram-se, pois, dele e despertaram, dizendo-lhe: Mestre, perecemos. Jesus, levantando-se, falou, ameaçador, aos ventos e às ondas agitadas e uns e outras se aplacaram, sobrevindo grande calma. Ele então lhes disse: Onde está a vossa fé?
Eles, porém, cheios de temor e admiração, perguntavam uns aos outros: quem é este que assim dá ordens ao vento e às ondas, e eles lhe obedecem? São Lucas 8, 22 a 25. 46. Ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza para dizer se há ou não inteligências ocultas presidindo a ação dos elementos. Na hipótese de haver, o fenômeno em questão poderia ter resultado de um ato de autoridade sobre essas inteligências e provaria um poder que a nenhum homem é dado exercer. Como quer que seja, o fato de estar Jesus a dormir tranquilamente, durante a tempestade, atesta de sua parte uma segurança que se pode explicar pela circunstância de que seu espírito via não haver perigo nenhum e que a tempestade ia amainar. 47. Bodas de Caná. Este milagre, referido unicamente no Evangelho de São João, é apresentado como o primeiro que Jesus operou e, nessas condições, devera ter sido um dos mais notados. Entretanto, bem fraca a impressão parece haver produzido, pois que nenhum outro evangelista dele trata. Fato não extraordinário era para deixar espantados, no mais alto grau, os convivas e, sobretudo, o dono da casa, os quais, todavia, parece que não o perceberam. Considerado em si mesmo, pouca importância tem o fato, em comparação com os que, verdadeiramente, atestam as qualidades espirituais de Jesus. Admitido que as coisas hajam ocorrido, conforme foram narradas, é de notar se seja esse, de tal gênero, o único fenômeno que se tenha produzido. Jesus era de natureza extremamente elevada, para se ater a efeitos puramente materiais, próprios apenas aguçar a curiosidade da multidão que, então, o teria nivelado a um mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatias e lhe granjeariam mais adeptos, do que as que facilmente passariam por fruto de grande habilidade e destreza. Número 27. Se bem que, a rigor, o fato se possa explicar, até certo ponto, por uma ação fluídica que houvesse, como o magnetismo oferece muitos exemplos, mudado as propriedades da água, dando-lhe o sabor do vinho, pouco provável é se tenha verificado semelhante hipótese, dado que, em tal caso, a água, tendo do vinho unicamente o sabor, houvera conservado a sua coloração, o que não deixaria de ser notado. Mais racional é se reconheça aí uma daquelas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus, como a do filho pródigo, a do festim de bodas, do mal rico, da figueira que secou e tantas outras que, todavia, se apresentam com caráter de fatos ocorridos. Provavelmente, durante o repasto, terá ele aludido ao vinho e à água, tirando de ambos um ensinamento. Justificam esta opinião as palavras que a respeito lhe dirigiu o mordomo: toda gente serve em primeiro lugar o vinho bom e, depois que todos o têm bebido muito, serve o menos fino, tu, porém, guardas até agora o bom vinho. Entre duas hipóteses, deve-se preferir a mais racional e os espíritas não são tão crédulos que por toda parte vejam manifestações, nem tão absolutos em suas opiniões, que pretendam explicar tudo por meio dos fluidos. 48. Multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores e alimentado, ao mesmo tempo, as zombarias dos incrédulos. Sem se darem ao trabalho de lhe perscrutar o sentido alegórico, para estes últimos ele não passa de um conto pueril. Entretanto, a maioria das pessoas sérias há visto na narrativa desse fato, embora sob forma diferente da ordinária, uma parábola, em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Pode-se, todavia, perceber nela mais do que uma simples figura e admitir, de certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem que, para isso, seja preciso se recorra ao prodígio. É sabido que uma grande preocupação de espírito, bem como a atenção fortemente presa a uma coisa fazem esquecer a fome. Ora, os que acompanhavam a Jesus eram criaturas ávidas de ouvi-lo, nada há, pois, de espantarem que,
fascinadas pela sua palavra e também, talvez, pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre os que o cercavam, elas não tenham experimentado a necessidade material de comer. Prevendo esse resultado, Jesus nenhuma dificuldade teve para tranquilizar os discípulos, dizendo-lhes, na linguagem figurada que lhe era habitual e admitido que realmente houvessem trazido alguns pães, que estes bastariam para matar a fome e a multidão. Simultaneamente, ministrava aos referidos discípulos o ensinamento, com lhes dizer, dai-lhes vós mesmos de comer. Ensinava-lhes assim que também eles podiam alimentar por meio da palavra. Desse modo, a par do sentido moral alegórico, produziu-se um efeito fisiológico, natural e muito conhecido. O prodígio, no caso, está no ascendente da palavra de Jesus, poderosa bastante para cativar a atenção de uma multidão imensa, ao ponto de fazê-la esquecer-se de comer. Esse poder moral comprova a superioridade de Jesus, muito mais do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que tem de ser considerada como alegoria. Esta explicação, aliás, o próprio Jesus a confirmou nas duas passagens seguintes. 49. O fermento dos fariseus. Ora, tendo seus discípulos passado para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. Jesus lhes disse, tende o cuidado de precatar-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, pensavam e diziam entre si, é porque não trouxemos pães. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, homens de pouca fé, por que haveis de estar cogitando de não terdes trazido pães? Ainda não compreendeis e não vos lembrais quantos cestos levastes? Como não compreendereis que não é do pão que eu vos falava, quando disse que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Eles então compreenderam que ele não lhes dissera que se preservassem do fermento que se põe no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. São Mateus 16, 5-12. 50. O pão do céu. No dia seguinte, o povo, que permanecera do outro lado do mar, notou que lá não chegara outra barca e que Jesus não entrara na que seus discípulos tomaram, que os discípulos haviam partido sós, e como tinham chegado depois outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde o Senhor, após render graças, os alimentara com 5 pães, e como verificassem por fim que Jesus não estava lá, tampouco seus discípulos, entraram naquelas barcas e foram para Cafarnaum, em busca de Jesus. E, tendo-o encontrado além do mar, disseram-lhe, Mestre, quando vieste para cá? Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que me procurais, não por causa dos milagres que vistes, mas porque eu vos dei pão a comer e ficastes saciados. Trabalhai por ter, não o alimento que perece, mas o que dura para a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, porque foi nele que Deus, o Pai, imprimiu seu selo e seu caráter. Perguntaram-lhe eles, que devemos fazer para produzir obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é que creiais no que ele enviou. Perguntaram-lhe então, que milagre operarás que nos faça crer, vendo? Que farás de extraordinário? Nossos pais comeram o maná no deserto, conforme está escrito, ele lhes deu de comer o pão do céu. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu, porquanto o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Disseram eles então, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes respondeu, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome e aquele que em mim crê não terá sede. Mas, eu já vos disse, vós me tendes visto e não credes. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Aqui está o pão que desceu do céu, a fim de que quem dele comer não morra. São João 6, 22, 36 e 47, 50. 51.
Na primeira passagem, lembrando o fato precedentemente operado, Jesus dá claramente a entender que não se tratara de pães materiais, pois, a não ser assim, careceria de objeto a comparação por ele estabelecida com o fermento dos fariseus. Ainda não compreendeis, diz ele, e não vos recordais de que 5 pães bastaram para 5.000 pessoas e que 2 pães foram bastantes para 4.000? Como não compreendestes que não era de pão que eu vos falava, quando vos dizia que vos preservasseis do fermento dos fariseus? Esse confronto nenhuma razão de ser teria, na hipótese de uma multiplicação material. O fato fora de si mesmo muito extraordinário para ter impressionado fortemente a imaginação dos discípulos, que, entretanto, pareciam não mais lembrar-se dele. É também o que não menos claramente ressalta, do que Jesus expendeu sobre o pão do céu, empenhado em fazer que seus ouvintes compreendessem o verdadeiro sentido do alimento espiritual. Trabalhai, diz ele, não por conseguir o alimento que perece, mas pelo que se conserva para a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Esse alimento é a sua palavra, pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eu sou, declara ele, o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome e aquele que em mim crê nunca terá sede. Tais distinções, porém, eram por demais sutis para aquelas naturezas rudes, que somente compreendiam as coisas tangíveis. Para eles, o maná, que alimentara o corpo de seus antepassados, era o verdadeiro pão do céu. Aí aqui estava o milagre. Se, portanto, houvesse ocorrido materialmente o fato da multiplicação dos pães, como teria ele impressionado tão fracamente aqueles mesmos homens, a cujo benefício essa multiplicação se operara poucos dias antes, ao ponto de perguntarem a Jesus: que milagre farás para que, vendo, te creiamos? Que farás de extraordinário? Eles entendiam por milagres os prodígios que os fariseus pediam, isto é, sinais que aparecessem no céu por ordem de Jesus, como pela varinha de um mágico. Ora, o que Jesus fazia era extremamente simples e não se afastava das leis da natureza. As próprias curas não revelavam caráter muito singular, nem muito extraordinário. Para eles, os milagres espirituais não apresentavam grande vulto. 52. Tentação de Jesus. Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. 1. Início da nota da editora. 1. A explicação que se segue é reprodução textual do ensino que a esse respeito deu um espírito. Fim da nota da editora. 53. Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações a que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Como pretenderíeis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tenha estado submetido, por algum tempo, embora muito curto fosse este, às sugestões do demônio e que, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio o houvesse deixado por algum tempo, o que daria a supor que o Cristo continuou submetido ao poder daquela entidade. Não compreendei melhor os ensinos que vos foram dados. O espírito do mal nada poderia sobre a essência do bem. Ninguém diz ter visto Jesus no cume da montanha, nem no pináculo do templo. Certamente, tal fato teria sido de natureza a se espalhar por todos os povos. A tentação, portanto, não constituiu um ato material e físico. Quanto ao ato moral, admitiríeis que o espírito das trevas pudesse dizer àquele que conhecia sua própria origem e o seu poder: adora-me, que te darei todos os remos da terra. Desconheceria então o demônio aquele a quem fazia tais oferecimentos? Não é provável.
Ora, se o conhecia, suas propostas eram uma insensatez, pois ele não ignorava que seria repelido por aquele que viera destruir-lhe o império sobre os homens. Compreendei, portanto, o sentido dessa parábola, que outra coisa e não tendes, do mesmo modo que nos casos do filho pródigo e do bom samaritano. Aquela mostra os perigos que correm os homens, se não resistem à voz íntima que lhes clama sem cessar: podes ser mais do que és, podes possuir mais do que possuis, podes engrandecer-te, adquirir muito, cede à voz da ambição e todos os teus desejos serão satisfeitos. Ela vos mostra o perigo e o meio de o evitardes, dizendo as más inspirações: retira-te, Satanás, ou, por outras palavras, vai-te, tentação. As duas outras parábolas que lembrei mostram o que ainda pode esperar aquele que, por muito fraco para expulsar o demônio, lhe sucumbiu às tentações. Mostram a misericórdia do pai de família, pousando a mão sobre a fronte do filho arrependido e concedendo-lhe, com amor, o perdão implorado. Mostram o culpado, o cismático, o homem repelido por seus irmãos, valendo mais, aos olhos do juiz supremo, do que os que o desprezam, por praticar ele as virtudes que a lei de amor ensina. Pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm, sabei distinguir o que ali está em sentido próprio, ou em sentido figurado, e os erros que vos hão cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. João Evangelista, Bordeaux, 1862. 54. Prodígios por ocasião da morte de Jesus. Ora, desde a 6ª hora do dia até a 9ª, toda a terra se cobriu de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos, que estavam no sono da morte, ressuscitaram, e, saindo de seus túmulos após a ressurreição, vieram à cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. São Mateus, 27, 45, 51 a 53. 55. É singular que tais prodígios, operando-se no momento mesmo em que a atenção da cidade se fechava no suplício de Jesus, que era o acontecimento do dia, não tenham sido notados, pois que nenhum historiador os menciona. Parece impossível que um tremor de terra e o ficar toda a terra envolta em trevas durante 3 horas, num país onde o céu é sempre de perfeita limpidez, hajam podido passar despercebidos. A duração de tal obscuridade teria sido quase a de um eclipse do Sol, mas os eclipses dessa espécie só se produzem na lua nova, e a morte de Jesus ocorreu em fase de lua cheia, a 14 de Nissan, dia da Páscoa dos judeus. O obscurecimento do Sol também pode ser produzido pelas manchas que se lhe notam na superfície. Em tal caso, o brilho da luz se enfraquece sensivelmente, porém, nunca ao ponto de determinar obscuridade e trevas. Admitido que um fenômeno desse gênero se houvesse dado, ele decorreria de uma causa perfeitamente natural. Início da nota da editora. Há constantemente, na superfície do Sol, manchas físicas, que lhe acompanham o movimento de rotação e hão servido para determinar-se a duração desse movimento. Às vezes, porém, essas manchas aumentam em número, em extensão e em intensidade. É então que se produz uma diminuição da luz e do calor solares. O aumento do número das manchas parece coincidir com certos fenômenos astronômicos e com a posição relativa de alguns planetas, o que lhes determina o reaparecimento periódico. É muito variável a duração daquele obscurecimento, por vezes não vai além de 2 ou 3 horas, mas, em 535, houve um que durou 14 meses. Fim da nota da editora. Quanto aos mortos que ressuscitaram, possivelmente algumas pessoas tiveram visões ou viram aparições, o que não é excepcional. Entretanto, como então não se conhecia a causa desse fenômeno, supuseram que as figuras vistas saíam dos sepulcros.
Compungidos com a morte de seu mestre, os discípulos de Jesus sem dúvida ligaram a essa morte alguns fatos particulares, aos quais noutra ocasião nenhuma atenção houveram prestado. Bastou, talvez, que um fragmento de rochedo se haja destacado naquele momento, para que pessoas inclinadas ao maravilhoso tenham visto nesse fato um prodígio e, ampliando, tenham dito que as pedras se fenderam. Jesus é grande pelas suas obras e não pelos quadros fantásticos de que um entusiasmo pouco ponderado entendeu de cercá-lo. 56. Aparição de Jesus, após sua morte. Mas, Maria, Madalena, se conservou fora, perto do sepulcro, a derramar lágrimas. E, estando a chorar, como se abaixasse para olhar dentro do sepulcro, viu dois anjos vestidos de branco, assentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira, o outro do lado dos pés. Disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela respondeu: É que levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus de pé, sem saber, entretanto, que fosse Jesus. Este então lhe disse: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando fosse o jardineiro, lhe disse: Senhor, se foste tu quem o tirou, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Logo ela se voltou e disse: Raboni, isto é, meu Senhor. Jesus lhe respondeu: Não me toques, porquanto ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes de minha parte: Subo ao meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi então dizer aos discípulos que vira o Senhor e que este lhe dissera aquelas coisas. São João 20:11-18. 57. Naquele mesmo dia, indo dois deles para um burgo chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, falavam entre si de tudo o que se passara. E aconteceu que, quando conversavam e discorriam sobre isso, Jesus se lhes juntou e se pôs a caminhar com eles, seus olhos, porém, estavam tolhidos, a fim de que não o pudessem reconhecer. Ele disse: De que vinhais falando a caminhar e por que estáis tão tristes? Um deles, chamado Cleofas, tomando a palavra disse: Serás em Jerusalém o único estrangeiro que não saiba do que aí se passou estes últimos dias? Que foi? Perguntou ele. Responderam-lhe, a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um poderoso profeta diante de Deus e diante de toda a gente, e acerca do modo por que os príncipes dos sacerdotes e os nossos senadores o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos fosse ele quem resgatasse a Israel, no entanto, já estamos no terceiro dia depois que tais coisas se deram. É certo que algumas mulheres das que estavam conosco nos espantaram, pois que, tendo ido ao seu sepulcro antes do romper do dia, nos vieram dizer que anjos mesmos lhes apareceram, dizendo-lhes que ele está vivo. E alguns dos nossos, tendo ido também ao sepulcro, encontraram todas as coisas conforme as mulheres haviam referido, mas, quanto a ele, não o encontraram. Disse-lhes então Jesus: Ó, insensatos, de coração tardo a crer em tudo o que os profetas hão dito. Não era preciso que o Cristo sofresse todas essas coisas e que entrasse assim na sua glória? E, a começar de Moisés, passando em seguida por todos os profetas, lhes explicava o que em todas as Escrituras fora dito dele. Ao aproximarem-se do burgo para onde se dirigiam, ele deu mostras de que ia mais longe. Os dois o obrigaram a deter-se, dizendo-lhe: Fica conosco, que já é tarde e o dia está em declínio. Ele entrou com os dois. Estando com eles à mesa, tomou do pão, abençoou-o e lhes deu. Abriram-se-lhes ao mesmo tempo os olhos e ambos o reconheceram. Ele, porém, lhes desapareceu das vistas. Então, disseram um ao outro: Não é verdade que o nosso coração ardia dentro de nós, quando ele pelo caminho nos falava, explicando-nos as Escrituras?
E, erguendo-se no mesmo instante, voltaram a Jerusalém e viram que os 11 apóstolos e os que continuavam com eles estavam reunidos, e diziam: O Senhor em verdade ressuscitou e apareceu a Simão. Então, também eles narraram o que lhes acontecera em caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Enquanto assim confabulavam, Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: A paz seja convosco, sou eu, não vos assusteis. Mas, na perturbação e no medo de que foram tomados, eles imaginaram estar vendo um espírito, e Jesus lhes disse: Por que vos turbais? Por que se elevam tantos pensamentos nos vossos corações? Olhai para as minhas mãos e para os meus pés e reconhecei que sou eu mesmo. Tocai-me e considerai que um espírito não tem carne, nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, como eles ainda não acreditavam, tão transportados de alegria e de admiração se achavam, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que se coma? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado em favo de mel. Ele comeu diante deles e, tomando os restos, lhes deu, dizendo: Eis que, estando ainda convosco, eu vos dizia que era necessário se cumprisse tudo o que de mim foi escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ao mesmo tempo lhes abriu o Espírito, a fim de que entendessem as Escrituras, e lhes disse: É assim que está escrito, e assim era que se fazia necessário sofresse o Cristo e ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia, e que se pregasse em seu nome a penitência e a remissão dos pecados em todas as nações, a começar por Jerusalém. Ora, vós sois testemunhas dessas coisas. Vou enviar-vos o dom de meu Pai, o qual vos foi prometido, mas, por enquanto, permanecei na cidade, até que eu vos haja revestido da força do alto. São Lucas, 24, 13 a 49. 58. Ora, Tomé, um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo, não se achava com eles quando Jesus lá foi vindo. Os outros discípulos então lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: Se eu não vir nas suas mãos as marcas dos cravos que as atravessaram e não puser o dedo no buraco feito pelos cravos e minha mão no rasgão do seu lado, não acreditarei, absolutamente. 8 dias depois, estando ainda os discípulos no mesmo lugar e com eles Tomé, Jesus se apresentou, achando-se fechadas as portas, e, colocando-se no meio deles, disse-lhes: A paz seja convosco. Disse em seguida a Tomé: Põe aqui o teu dedo e olha minhas mãos, estende também a tua mão e mete-a no meu lado e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé lhe respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Tu creste, Tomé, porque viste. Ditosos os que creram sem ver. São João, 20, 24 a 29. 59. Jesus também se mostrou depois aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, mostrando-se desta forma: Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, na Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos estavam juntos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Os outros disseram: Também nós vamos contigo. Foram-se e entraram numa barca, mas, naquela noite, nada apanharam. Ao amanhecer, Jesus apareceu à margem sem que seus discípulos conhecessem que era ele. Disse-lhes então: Filhos, nada tendes que se coma? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes ele: Lançai a rede do lado direito da barca e achareis. Eles a lançaram logo e quase não a puderam retirar, tão carregada estava de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, vestiu-se, pois que estava nu, e se atirou ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, e, como não estavam distantes da praia mais de 200 côvados, puxaram daí a rede cheia de peixes. São João, 21, 1 a 8. 60. Depois disso, ele os conduziu para Betânia e, tendo lavado as mãos, os abençoou, e, tendo-os abençoado, se separou deles e foi arrebatado ao céu.
Quanto a eles, depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. Estavam constantemente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. São Lucas, 24, 50 a 53. 61. Todos os evangelistas narram as aparições de Jesus, após sua morte, com circunstanciados pormenores que não permitem se duvide da realidade do fato. Elas, aliás, se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito e nada de anômalo apresentam em face dos fenômenos do mesmo gênero, cuja história, antiga e contemporânea, oferece numerosos exemplos, sem lhes faltar sequer a tangibilidade. Se notarmos as circunstâncias em que se deram as suas diversas aparições, nele reconheceremos, em tais ocasiões, todos os caracteres de um ser fluídico. Aparece inopinadamente e do mesmo modo desaparece, uns o veem, outros não, sob aparências que não o tornam reconhecível nem sequer aos seus discípulos, mostra-se em recintos fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar, sua própria linguagem carece da vivacidade da de um ser corpóreo, fala em tom breve e sentencioso, peculiar aos espíritos que se manifestam daquela maneira, todas as suas atitudes, numa palavra, denotam alguma coisa que não é do mundo terreno. Sua presença causa simultaneamente surpresa e medo, ao vê-lo, seus discípulos não lhe falam com a mesma liberdade de antes, sentem que já não é um homem. Jesus, portanto, se mostrou com o seu corpo perispirítico, o que explica que só tenha sido visto pelos que ele quis que o vissem. Se estivesse com o seu corpo carnal, todos o veriam, como quando estava vivo. Ignorando a causa originária do fenômeno das aparições, seus discípulos não se apercebiam dessas particularidades, a que, provavelmente, não davam atenção. Desde que viam o Senhor e o tocavam, haviam de achar que aquele era o seu corpo ressuscitado, capítulo 14, números 14 e 35 a 38. 62. Ao passo que a incredulidade rejeita todos os fatos que Jesus produziu, por terem uma aparência sobrenatural, e os considera, sem exceção, lendários, o Espiritismo dá explicação natural à maior parte desses fatos. Prova a possibilidade deles, não só pela teoria das leis fluídicas, como pela identidade que apresentam com análogos fatos produzidos por uma imensidade de pessoas nas mais vulgares condições. Por serem, de certo modo, tais fatos do domínio público, eles nada provam, em princípio, com relação à natureza excepcional de Jesus. 1. Início da nota da editora. 1. Os inúmeros fatos contemporâneos de curas, aparições, possessões, dupla vista e outros, que se encontram relatados na Revue Spirit e lembrados nas observações acima, oferecem, até quanto aos pormenores, tão flagrante analogia com os que o Evangelho narra, que ressalta evidente a identidade dos efeitos e das causas. Não se compreende que o mesmo fato tivesse hoje uma causa natural e que essa causa fosse sobrenatural outrora, diabólica com uns e divina com outros. Se fora possível pô-los aqui em confronto uns com os outros, a comparação mais fácil se tornaria, não o permitem, porém, o número deles e os desenvolvimentos que a narrativa reclamaria. Fim da nota da editora. 63. O maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinos produziram no mundo, malgrado a exiguidade dos seus meios de ação. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na mais humilde condição, no seio de um povo pequenino, quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, apenas durante 3 anos prega a sua doutrina, em todo esse curto espaço de tempo é desatendido e perseguido pelos seus concidadãos, vê-se obrigado a fugir para não ser lapidado, é traído por um de seus apóstolos, renegado por outro, abandonado por todos no momento em que cai nas mãos de seus inimigos.
Só fazia o bem e isso não o punha ao abrigo da malevolência, que dos próprios serviços que ele prestava tirava motivos para o acusar. Condenado ao suplício que só aos criminosos era infligido, morre ignorado do mundo, visto que a história daquela época nada diz a seu respeito. 1. Início da nota da editora. 1. Dele unicamente fala o historiador judeu Flávio Josefo, que, aliás, diz bem pouca coisa. Fim da nota da editora. Nada escreveu, entretanto, ajudado por alguns homens tão obscuros quanto ele, sua palavra bastou para regenerar o mundo, sua doutrina matou o paganismo onipotente e se tornou o facho da civilização. Tinha contra si tudo o que causa o malogro das obras dos homens, razão por que dizemos que o triunfo alcançado pela sua doutrina foi o maior dos seus milagres, ao mesmo tempo que prova ser divina a sua missão. Se, em vez de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele apenas houvesse legado à posteridade alguns fatos maravilhosos, talvez hoje mal o conhecessem de nome. 64. Desaparecimento do corpo de Jesus. O desaparecimento do corpo de Jesus após sua morte ha sido objeto de inúmeros comentários. Atestam-nos 4 evangelistas, baseados nas narrativas das mulheres que foram ao sepulcro no 3º dia depois da crucificação e lá não o encontraram. Viram alguns, nesse desaparecimento, um fato milagroso, atribuindo outros a uma subtração clandestina. Segundo outra opinião, Jesus não teria tido um corpo carnal, mas apenas um corpo fluídico, não teria sido, em toda a sua vida, mais do que uma aparição tangível, numa palavra, uma espécie de agênere. Seu nascimento, sua morte e todos os atos materiais de sua vida teriam sido apenas aparentes. Assim foi que, dizem, seu corpo, voltado ao estado fluídico, pode desaparecer do sepulcro e com esse mesmo corpo é que ele se teria mostrado depois de sua morte. É fora de dúvida que semelhante fato não se pode considerar radicalmente impossível, dentro do que hoje se sabe acerca das propriedades dos fluidos, mas seria, pelo menos, inteiramente excepcional e informal oposição ao caráter dos agêneres, capítulo 14, número 36. Trata-se, pois, de saber se tal hipótese é admissível, se os fatos a confirmam ou contradizem. 65. A estada de Jesus na Terra apresenta 2 períodos, o que precedeu e o que se seguiu à sua morte. No primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa, pelo que respeita à sua mãe, como nas condições ordinárias da vida. 1. Início da nota da editora. 1. Não falamos do mistério da encarnação, com o qual não temos que nos ocupar aqui e que será examinado ulteriormente. Nota da editora: Kardec, em vida, não pôde cumprir esta promessa, visto o que, no ano seguinte, ao dar publicação a esta obra, foi chamado a pátria espiritual. Fim da nota da editora. Desde o seu nascimento até a sua morte, tudo, em seus atos, na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da sua vida, revela os caracteres inequívocos da corporeidade. São acidentais os fenômenos de ordem psíquica que nele se produzem e nada tem de anômalos, pois que se explicam pelas propriedades do perispírito e se dão, em graus diferentes, noutros indivíduos. Depois de sua morte, ao contrário, tudo nele revela ser fluídico. É tão marcada a diferença entre os 2 estados, que não podem ser assimilados. O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita, propriedades que diferem essencialmente das dos fluidos etéreos. Naquela, a desorganização se opera pela ruptura da coesão molecular. Ao penetrar no corpo material, um instrumento cortante lhe divide os tecidos. Se os órgãos essenciais à vida são atacados, cessa-lhes o funcionamento e sobrevém a morte, isto é, a do corpo. Não existindo nos corpos fluídicos essa coesão,
A vida aí já não repousa no jogo de órgãos especiais e não se podem produzir desordens análogas àquelas. Um instrumento cortante ou outro qualquer penetra num corpo fluídico como se penetrasse numa massa de vapor, sem lhe ocasionar qualquer lesão. Tal a razão por que não podem morrer os corpos dessa espécie, porque os seres fluídicos, designados pelo nome de agêneres, não podem ser mortos. Após o suplício de Jesus, seu corpo se conservou inerte sem vida, foi sepultado como são de ordinários corpos e todos o puderam ver e tocar. Após a sua ressurreição, quando quis deixar a terra, não morreu de novo, seu corpo se elevou, desvaneceu e desapareceu, sem deixar qualquer vestígio, prova evidente de que aquele corpo era de natureza diversa da do que pereceu na cruz, donde forçoso é concluir que, se foi possível que Jesus morresse, é que carnal era o seu corpo. Por virtude das suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas, que repercutem no centro sensitivo ou espírito. Quem sofre não é o corpo, é o espírito recebendo contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Num corpo sem espírito, absolutamente nula é a sensação. Pela mesma razão, o espírito, sem corpo material, não pode experimentar os sofrimentos, visto que estes resultam da alteração da matéria, donde também forçoso é se conclua que, se Jesus sofreu materialmente, do que não se pode duvidar, é que ele tinha um corpo material de natureza semelhante ao de toda a gente. 66. Aos fatos materiais juntam-se fortíssimas considerações morais. Se as condições de Jesus, durante a sua vida, fossem as dos seres fluídicos, ele não teria experimentado nem a dor, nem as necessidades do corpo. Supor que assim haja sido é tirar-lhe o mérito da vida de privações e de sofrimentos que escolhera, como exemplo de resignação. Se tudo nele fosse aparente, todos os atos de sua vida, a reiterada predição de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para que lhe afastasse dos lábios o cálice de amarguras, sua paixão, sua agonia, tudo, até ao último brado, no momento de entregar o espírito, não teria passado de vão simulacro, para enganar com relação à sua natureza e fazer crer num sacrifício ilusório de sua vida. Numa comédia indigna de um homem simplesmente honesto, indigna, portanto, e com mais forte razão de um ser tão superior. Numa palavra, ele teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Tais as consequências lógicas desse sistema, consequências inadmissíveis, porque o rebaixariam moralmente, em vez de o elevarem. 1. Início da nota da editora. 1. Diante das comunicações e dos fenômenos surgidos após a partida de Kardec, conclui-se que não houve realmente vão simulacro, como igualmente não houve simulacro de Jesus, após a sua morte, ao pronunciar as palavras que foram registradas por Lucas, 24:39, sou eu mesmo, apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem osso. Como vedes que eu tenho. Fim da nota da editora. Jesus, pois, teve, como todo homem, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é atestado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que lhe assinalaram a existência. 67. Não é nova essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus. No quarto século, Apolinário, de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus não tomara um corpo como o nosso, mas um corpo impassível, que descera do céu ao seio da Santa Virgem e que não nascera dela, que, assim, Jesus não nascera, não sofrera e não morrera, senão em aparência. Os apolinaristas foram anatematizados no Concílio de Alexandria, em 360, no de Roma, em 374, e no de Constantinopla, em 381. Tinham a mesma crença os docetas, do grego dokein, aparecer, seita numerosa dos gnósticos, que subsistiu durante os 3 primeiros séculos. 2.
Início da nota da editora. 2. Não somente foram anatematizados os apolinaristas, mas também os reencarnacionistas e os que se põem em comunicação com os mortos. Fim da nota da editora.